Bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga. Seja novamente bem-vindo esta manhã de sábado com mais uma gota de esperança. Esta manhã vamos estar meditando no Evangelho de Mateus, no capítulo 6 e no versículo 22. Mateus, capítulo 6, versículo 22, que diz assim: A lâmpada do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que em ti há são trevas, quão grandes são essas trevas? Hoje nós vamos falar sobre a maneira com que nós olhamos e vemos as coisas. Porque se os nossos olhos são bons, se a nossa maneira de olhar for boa, nós veremos boas coisas. Se nossos olhos olham e verem apenas coisas ruins, nossa maneira de olhar está errada. Os olhos são a janela da alma. A nossa maneira de olhar revela muito mais sobre nós do que sobre aquilo que nós estamos vendo. E esta manhã eu estava lembrando de uma história. Certa vez, num vilarejo, havia um sábio, um senhor muito sábio. E um dia chega àquela vila um homem que estava verificando como era a vila, porque ele desejava morar naquela vila, mas ele queria antes saber como era aquele lugar. E ele, pedindo informações, conheceu o velho sábio. E ele faz uma pergunta para o sábio: Meu senhor, como são as pessoas deste lugar, nesta vila? Estou pensando em me mudar para cá, mas como são as pessoas desta vila? E o velho sábio replica com outra pergunta: Como são as pessoas de onde você vem? E aquele homem começa logo a explanar e falar: As pessoas lá são más, são egoístas, avarentas, as pessoas são maldosas, as pessoas... Começou a falar todas as qualidades, somente qualidades negativas das pessoas e do lugar aonde ele estava querendo sair. E o velho sábio olha para ele e responde: Pois é, aqui você encontrará exatamente pessoas desse tipo. Passou-se mais uns dias. Outro pretendente a ser futuro morador daquela vila aparece novamente e procura aquele sábio. E faz exatamente a mesma pergunta: Senhor, como são as pessoas desta vila? E o sábio novamente responde com outra pergunta: Como são as pessoas e o lugar de onde você vem? Este já começa a dizer: são pessoas amorosas, são pessoas generosas, é um bom lugar de onde eu venho, as coisas são boas. E ele começa a falar somente qualidades daquele lugar de onde ele estava vindo. E o sábio responde então: as pessoas desta vila são exatamente iguais, você irá encontrar pessoas exatamente assim. E um homem que estava perto do mestre deste sábio, com a sua barraquinha, ouvindo novamente o mestre responder, o sábio responder para este outro homem, sendo que na outra semana outro homem lhe fez as mesmas perguntas e ele respondeu uma coisa, e agora ele para o outro responde outra.
Quando aquele homem sai, ele procura o sábio e diz: Senhor, desculpa, não pude deixar de ouvir, mas o Senhor semana passada respondeu que aqui as pessoas são ruins, mas... E hoje o Senhor responde para este outro que as pessoas aqui são boas, que o lugar é bom. Como que o Senhor explica? O Senhor mentiu? Para quem o Senhor mentiu? Ele falou: não. Eu só falei porque não adiantava eu falar para aquele homem que só via as coisas ruins. Se eu falasse que aqui haviam pessoas boas, ele não viria a bondade. Porque a diferença está na maneira de olhar de cada um. Então eu respondi de acordo com aquilo que eles enxergam. E talvez esta reflexão, esta manhã, nos traz a pensarmos como nós enxergamos a vida, como nós enxergamos ao outro. Lembra que eu falei, a maneira com que nós olhamos revela muito mais sobre nós do que a pessoa que nós julgamos com o nosso olhar. A maneira de nós olharmos para o lugar, aquilo que nós enxergamos diz muito mais a respeito de nós do que nós temos interiormente, do que o que nós estamos vendo. Porque se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom, todo o nosso corpo será luz. Mas se nossos olhos forem maus, quão grandes são as trevas dentro de nós. Então, queridos, a nossa maneira de ver as coisas, mas o mundo está perdido. Talvez quem esteja perdido somos nós, somos eu e você, porque ainda não entendemos quem é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus veio para salvar o que se havia perdido, mas muitas vezes nós não olhamos com olhar de misericórdia, mas com olhar de julgamento, com olhar de condenação e não com olhar de graça e misericórdia. Então a nossa maneira de olhar, ela tem que ser de acordo com aquilo que a fé com nós professamos, com amor, com justiça, com gratidão. Mas a maldade, é lógico que é a maldade, queridos. Mas quando nós olhamos a maldade segundo o olhar da maldade, nós somos piores. Quando nós olhamos com olhares de condenação e de julgamento, nós deixamos de exercer a misericórdia. Que sejamos o que a palavra diz, a luz deste mundo, o sal desta terra, que nós sejamos a diferença, não só no olhar, mas no nosso agir. Queridos, que esta palavra possa tocar o nosso coração neste dia e nos conduzir e nos fazer com que nós possamos ter bons olhos. Amém? Que Deus abençoe poderosamente o teu final de semana, a tua casa, a tua família, e que você possa encontrar em Deus a verdadeira paz e o verdadeiro sentido da vida. Deus abençoe, fique na paz e até segunda.